Tendo número legal em nome de Deus, declara aberta a sessão. Solicita a comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano 2022, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunidos os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Ao tempo que foram lidas e aprovadas duas propostas de resoluções normativas, ambas da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Todo o pronunciamento do senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito transcrito na íntegra. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 506/2017. Recurso de reconsideração retirado de pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 4979/2008. Prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio pela aprovação. TC 5678/2006, prestação de contas de governo, aprovado parecer prévio pela aprovação. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 13469/2014, recurso de reconsideração, aprovado, acórdão 6. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 4441/2006, prestação de contas de governo, devolução do voto visto ao senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Vencedor, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Aprovado, acórdão 7. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação. Conselheira Rosa. Presidente, eu não estive presente à sessão. Ok. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, de acordo. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Está aprovado. Solicita a comissão de plenária leitura das 3 propostas de resoluções, em primeira leitura. Projeto de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Disciplina a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sobre os contratos relativos a serviços de assessoria jurídica e da outras providências. Lida em primeira leitura. Projeto de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, que atualiza valores de diárias a serem concedidas aos servidores e da hora-aula na Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Lida em primeira leitura. Projeto de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, disciplina a formalização de processos de prestação de contas anuais de governo e de gestão. Estabelece diretrizes para a seleção das unidades gestoras a terem os processos de contas de gestão formalizados para instrução e julgamento e regulamenta o conteúdo mínimo do relatório de gestão previsto no artigo 7º, inciso 1º da LOTCEAL e nos anexos da Resolução Normativa número 001/2016, como peça central da prestação de contas dos ordenadores de despesas. Lida em primeira leitura. Após a leitura das propostas de resoluções, eu queria aproveitar esse momento
Primeiro, para parabenizar, hoje é o Dia das Mulheres, né? E que seja um dia muito feliz, que esses dias eles permaneçam não só na data de hoje. Hoje é o dia comemorativo, mas que a gente possa ter essa, vamos dizer, essa consciência de tudo que é necessário para que a gente possa ter um amadurecimento da sociedade como um todo. Então, essa comemoração do dia de hoje. E aproveitando também, foi coincidência, mas com relação ao nosso retorno, né? Depois dessa loucura que nós passamos da pandemia, estamos voltando exatamente no Dia da Mulher. E, coincidência ou não, mas estamos comemorando e vai ser uma data que vai ficar marcada para todos nós. Dito isso, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a nossa representante do Ministério Público, doutora Estela. Conselheiro Fernando. No sentido de parabenizar todas as mulheres primeiro que nos acompanham aqui no dia a dia dessa labuta no tribunal, estender esses cumprimentos a todas as mulheres que compõem a Corte de Contas do Estado de Alagoas, todas as alagoas e brasileiras que comemoram esse dia. E também, senhor presidente, registrar de que nós estamos apresentando esta resolução, que acaba de ser lida em primeira leitura, não foi encaminhado ainda ao gabinete de todas vossas excelências por conta de pequenos ajustes que acabou de ser feito, né, na tarde de ontem e início de hoje. Mas nós estamos encaminhando a todos os gabinetes essa resolução, inclusive uma resolução, já antecipo, feita a 4 mãos. Eu gostaria muito de agradecer ao Ministério Público de Contas pelo zelo, pela contribuição que foi dada no sentido de colocar esses marcos, de construir essa resolução com todos nós. Muito obrigado ao ao Ministério Público de Contas, na pessoa da nossa Procuradora-Geral e a todos que compõem o Ministério Público de Contas, mas que vossas excelências receberão ainda no dia de hoje essa resolução para que nós possamos criticá-la, melhorá-la, ampliá-la, enfim, colocar um marco realmente da melhor forma possível. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público. Senhor presidente, para esta sessão eu estou sem pauta. Ok. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, senhora representante do Ministério Público, trago para relatar, senhor presidente, um processo de prestação de contas do exercício 2010 da Fundação Alagoana do Trabalho e Desenvolvimento da Comunidade, Fundec. É o processo 6073 de 2011. Trata-se de processo de prestação de contas do senhor José Teodoro dos Santos, na qualidade de gestor do Fundo Alagoano de Trabalho e Desenvolvimento de Comunidades, Fundec, durante o exercício financeiro de 2010, protocolado nesta Corte de Contas no dia 29 de abril de 2011, por meio do ofício Fundec 004-2011. Os autos foram inicialmente submetidos à Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Sociedades de Economia Mistas e Fundações, que elaborou o relatório AFRO-DEFAZENF de número 003-2011, se manifestando acerca da regularidade das contas. Chegando ao Ministério Público de Contas, este elaborou o parecer de número 3505, tendo ressaltado que, a boato, o caso Intestila é de prestação de contas de gestão por se tratar de contas oriundas da fundação pública que entrou em processo de liquidação, conforme o artigo 67 do Cabo da Lei Estadual 6.145 de 2000. Com essa extinção e encerramento total realizado no dia 3 de julho de 2013, por meio do artigo 3º da Lei Estadual 7507. O Ministério Público Especial aduziu ainda que, pela análise da Diretoria Técnica, não houve movimentação financeira, como também
não aconteceram repasses de recursos de abertura de créditos, motivo pelo qual o Parquet de Contas se manifestou pela regularidade das contas da gestão apresentada. Senhor presidente, em apertadíssima síntese, é o relatório. Doutora Estela. Bem, como foi relatado pelo conselheiro Fernando Toledo, o parecer é no sentido da regularidade das contas de gestão, uma vez que a unidade, estando em processo de liquidação, no exercício 2010 não houve nenhum repasse e não houve a execução de nenhuma despesa que pudesse ser objeto de análise aqui nas contas de gestão. Então, eu ratifico a posição aqui, exarada pela Terceira Procuradoria de Contas, no sentido de aprovação das contas, mas levanto que em situações assemelhadas já houve manifestação do Ministério Público no sentido de que, nesses casos em que inexistiram atos de gestão no exercício, não haveria sequer objeto a ser julgado em sede de contas de gestão. Então, eu ratifico o parecer 3505/2022, mas trago a conhecimento também que existe esse posicionamento em outros processos, de que inexistindo atos de gestão e inexistindo qualquer repasse de recurso ou qualquer execução de despesa, inexistiria o próprio objeto para julgamento das contas. Conselheiro Fernando. Sou forçado a concordar com a conselheira, mas naturalmente houve a abertura de um processo que precisa ser julgado, de forma que nós podemos até evoluir no sentido desses processos, nesses casos, não ser nem tratado como processo e, enfim, encontrar uma forma de encaminhamento. Eu passo logo direto ao voto, que já traz, inclusive, aqui umas argumentações. Da análise levada a efeito nos autos do processo TC 6073/2011, que trata das contas de gestão do senhor José Teodoro dos Santos, gestor do Fundec, no exercício 2010, remetido a esta Igreja Corte de Contas para fim de julgamento, considerando que não houve movimentação financeira no referido exercício, e do processo de liquidação da unidade gestora, apresento voto para que o pleno desta Igreja Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida julgar regular as contas de gestão do senhor José Teodoro dos Santos, gestor da referida Fundec, no exercício 2010, remeter cópia desta decisão ao gestor epigrafado por meio de aviso postal de recebimento, AR, de forma que não haver dúvida da sua cientificação, conforme os dispositivos legais. Item C, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, em atendimento aos dispositivos regimentais. E letra D, retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após o descumprimento destes dispositivos para outras medidas que sejam necessárias. Assim como voto, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. Também, senhor presidente. Conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheira Clay. Não. Aprovado. Continua com a palavra, conselheiro Fernando. Senhor presidente, para esta sessão eu voto a minha pauta. Muito obrigado. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Vitela. Senhor presidente, inicialmente eu tenho para relatar o processo TC 3083/2008, que se trata de uma prestação de contas de governo referente ao exercício financeiro de 2007 do município de Água Branca, que possui como responsável o senhor José Reinaldo de Sá Falcão, cuja documentação foi encaminhada a essa Corte de Contas no dia 27 de abril de 2008. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO de Fafone número 049/2009, concluindo que, sob o aspecto técnico contábil, a prestação de contas do aludido exercício se encontrava em condições de merecer parecer prévio favorável à sua aprovação. No dia 4 de agosto de 2009, os autos foram encaminhados ao gabinete vago, tendo ficado lá completamente paralisado até o dia 1º de novembro de 2016,
quando foi migrado automaticamente para o gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, que por sua vez proferiu no dia 9 de fevereiro de 2017 a decisão simples monocrática de número 23/2017, determinando a notificação da administração pública municipal na pessoa de seu representante legal, o senhor José Reinaldo de Sá Falcão, para que apresentasse defesa ou justificativa diante das irregularidades destacadas na decisão. Ressaltamos também que não consta nos autos comprovação do encaminhamento do ofício, nem do recebimento do mesmo pelo senhor José Reinaldo de Sá Falcão. Em 18 de agosto de 2017, os autos foram encaminhados ao Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do despacho de número 180/2019 da 4ª Procuradoria de Contas, no sentido de ressaltar a decisão plenária do dia 13 de março de 2012, segundo a qual esta Corte de Contas teria dispensado o Ministério Público de Contas de se manifestar obrigatoriamente nos processos relativos às contas anteriores a 2010. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Como foi relatado pelo conselheiro Rodrigo, não houve manifestação de mérito por se tratar de contas anteriores a 2010. Conselheiro Rodrigo. Inicialmente, nós fizemos uma análise da documentação encaminhada, verificamos que o gestor deixou de nos encaminhar a cópia do PPA para o exercício, deixou de encaminhar também a relação dos processos licitatórios, inventário geral de bens e valores. Na sequência, passamos a análise dos instrumentos de planejamento, de programação. Verificamos que a análise do PPA ficou prejudicada em razão do seu não encaminhamento. Quanto à LDO, destacamos que ficamos impossibilitados também, tendo em vista se encontrar os autos referentes à LDO em diretoria de fiscalização do tribunal. A LOA foi veiculada por meio da Lei Municipal 521/2007, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 16.670. Previu também em seu artigo 5º a abertura de créditos suplementares em até 15% do orçamento previsto. E, por fim, previa a suplementação do orçamento, como já mencionado, 15% da receita prevista. Na sequência, passamos a análise da alteração do orçamento. Verificamos que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos no montante de R$ 4.260.000, valor que corresponde a cerca de 25,5% da receita estimada. Na sequência, passamos a análise dos balanços orçamentários, financeiros e patrimonial. Constatamos que durante o exercício a municipalidade arrecadou receitas da ordem de 15 milhões aproximadamente, ou seja, R$ 5.580.000 abaixo do que havia sido estimado para o período. O demonstrativo aponta ainda que as receitas tributárias representaram cerca de 1,69% do total das receitas municipais, conforme quadro que especificamos. E só a título de curiosidade, como IPTU, a municipalidade arrecadou R$ 8.268,46.
enquanto havia uma previsão de arrecadação de R$ 20.658 e a título de ITBI uma arrecadação de R$ 1.817 ao longo de todo o ano, quando na verdade havia uma previsão máxima de R$ 9.000. A análise aponta ainda ter ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária, no valor de R$ 1.035.000. Quanto ao balanço financeiro, constatou-se que as receitas extraorçamentárias foram de R$ 5.443.000, as despesas extraorçamentárias foram de R$ 4.170.000, que o saldo em caixa do exercício anterior foi de R$ 691.000 e que foram transferidos para o exercício subsequente um montante de R$ 929.000. A análise do demonstrativo de variação patrimonial permitiu perceber que houve um déficit patrimonial de R$ 345.000, decorrente principalmente da execução orçamentária, e por fim ficamos impossibilitados de analisar a dívida fundada, tendo em vista o não encaminhamento do respectivo demonstrativo. Com relação aos limites constitucionais em educação, Fundef, saúde e do 10º da Câmara Municipal, destacamos que com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, a municipalidade aplicou o percentual de 27,95%, acima, portanto, do limite mínimo preconizado no artigo 212 da Constituição. Com relação à Fundef, houve a aplicação de um percentual de 60,63%, cumprindo assim o que dispõe o inciso 12 do artigo 60 da DCT, combinado com o artigo 7º da Lei Federal 9.424/96. Com relação aos serviços públicos de saúde, a municipalidade aplicou o percentual correspondente a 18,98%, cumprindo, portanto, o que determina a Constituição Federal. Por fim, com relação ao duodécimo, a análise do mesmo ficou impossibilitada, vez que o demonstrativo que permite identificar o produto das receitas tributárias e das transferências efetivamente realizadas no exercício de 2006 se encontrava assim em arquivo deste Tribunal de Contas. Na sequência, analisamos os limites legais com despesa de pessoal, verificamos que o Poder Executivo efetuou despesas no montante de R$ 7.805.000 com o pessoal, representando um percentual de 53,98% da receita corrente líquida, cumprindo, portanto, a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, presidente, nós abrimos um capítulo, como temos feito nas últimas prestações de contas, quanto às inconsistências encontradas na prestação de contas. Destacamos que não foi encaminhado o PPA, também destacamos a ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$ 1.035.000. Registramos também que deixamos de determinar o chamamento em audiência do gestor e de realizar maiores diligências, tendo em vista se tratar de prestação de contas muito antiga, exercício 2005, e por entender que não é razoável determinar a reabertura da fase instrutória do presente caso, cuja instrução se findou há mais de 13 anos, para converter o feito novamente em diligência, pois isto vulneraria
as garantias constitucionais da duração razoável do processo, da ampla defesa e do contraditório, aplicando-se, portanto, os precedentes firmados nos processos TC 5365/2009 e 5789/2006, ambos relatados por este julgador e aprovados por este plenário. Razão pela qual estou trazendo o voto no sentido de emitir parecer prévio pela aprovação em razão do longo decurso do tempo, amparado na garantia constitucional da duração razoável do processo, da segurança jurídica, conforme artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. O relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Presidente, eu vou pedir vista do processo. Não entendi. Eu vou pedir vista do processo. Ok. Então, solicitado visto pela conselheira Rosa do processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, eu tenho para relatar também um processo de consulta, é o processo TC 3288/2019. Se trata de uma consulta formulada pelo senhor Djaci Washington Clemente Maia, presidente da Comissão da Câmara Municipal de Pilar, e devidamente protocolada no dia 4 de abril de 2019, objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte de Contas acerca da legalidade da unificação de matrículas de professores que acumulam cargos na rede pública municipal de ensino, haja vista a submissão ao Legislativo de projeto de lei que versa sobre a matéria. O processo tramitou regularmente em atenção aos artigos 38, inciso 3 e 187, parágrafo 1º do regimento interno da Corte, possibilitando a manifestação de todos os órgãos instrutivos. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 81/2022, subscrito pela douta procuradora Estela Barros de Mero Cavalcante, pronunciou no sentido de não conhecer a presente consulta, em razão de verificar que o consulente não figura dentre os legitimados para a formulação de consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na forma do artigo 6º, inciso 10, de seu regimento interno, em se tratando de consulta formulada por presidente de comissão da Câmara. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. A manifestação do Ministério Público foi no sentido de ausência de legitimidade do consulente, né? A consulta foi formulada pelo presidente de uma comissão da Câmara, quando o nosso regimento ele coloca como legitimado o presidente da Câmara ou uma parcela dos vereadores, né? 2/3 dos vereadores. Então, não se vê legitimidade para que o presidente de uma comissão da Câmara formule consulta ao TCE. Para além disso, né, em sendo ultrapassada essa questão da legitimidade, a gente verifica que o projeto de lei foi convertido em lei municipal, né, então não subsistiria mais a dúvida que foi trazida pelo consulente também. E apesar de não constar do parecer, uma questão que eu tenho observado em mais de uma consulta já que foi submetida ao Ministério Público, de se submeter uma consulta sobre uma matéria submetida ao Legislativo, né? Então, eu não vejo como o tribunal possa exercer um controle prévio de constitucionalidade sobre uma matéria submetida ao Legislativo, muito menos com uma decisão de caráter erga omnes, né? Nós estaríamos atuando aqui como um controle abstrato e preventivo de constitucionalidade, né, de uma matéria que está em análise na Câmara, e para isso as comissões de Constituição e Justiça elas exercem essa atribuição desse controle prévio dentro do processo legislativo.
Essa é uma questão extra que eu trago agora, em razão de um outro processo que eu estava analisando ontem também, mas o parecer é pela ausência de legitimidade e ainda pela insubsistência da dúvida que foi citada. Conselheiro Rodrigo. Presidente, de uma forma bem resumida, eu estou acompanhando o Ministério Público de Contas, apontando que o requerente não possui legitimidade para formular consulta, razão pela qual não estou votando por não conhecer da mesma. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Fernando. Alberto. Conselheiro Alberto, tá certo. Acompanho o relator. Ele tem que ir para ali, porque senão vai ficar maluco. Vai lá, Alberto, você. Acompanho o relator. Conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheira Cleide. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Tá. Rodrigo, peraí, não estamos conseguindo ouvir, ó. Vem agora, Rodrigo. Presidente, repetindo, é o recurso de reconsideração interposto pela senhora Ana Genilda Costa Couto, então gestora da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, em face do acórdão de número 829/2016, que veio a ser publicado no Diário Oficial do Tribunal no dia 6 de setembro de 2016 e que determinou a aplicação de multa em virtude do descumprimento da obrigação contida na Instrução Normativa de número 02/2010, que regulamenta o envio dos documentos relacionados ao SICAP. Em resposta, o presente recurso de reconsideração foi interposto pela então gestora, protocolado desta Corte de Contas no dia 14 de setembro de 2020. No caso dos autos, a gestora colacionou em suas razões recursais argumentos no sentido de que só assumiu o município como gestora no período compreendido entre 16 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2016, conforme certidão de posse acostada. Diante desse contexto, alegou que o referido período aqui cobrado, ou seja, a sexta remessa do SICAP de 2013, pertence à gestão do prefeito anterior, senhor Antônio Araújo Barros, que havia sido afastado na época por decisão judicial. Ao final, a recorrente requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo deste processo. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer de número 3025/2021 da 5ª Procuradoria de Contas, manifestando-se pela prescrição e que no momento atual não há interesse público que justifique a atuação ministerial. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Estela. Conselheiro, eu queria só confirmar o número do processo, que no início eu não consegui ouvir em razão do problema com o microfone. O número do processo, 10.170/2014. 10.170. A manifestação do Ministério Público nesse processo foi no sentido de inexistência de interesse público a justificar a atuação do órgão ministerial e, apesar de ratificar o parecer da 5ª Procuradoria de Contas, o parecer 3025, eu também coloco meu entendimento pessoal de que existe, sim, nos processos com contas, interesse público que justifica a atuação do órgão ministerial, como a gente vem atuando em todos os outros processos com contas. Conselheiro Rodrigo. Presidente,
ressaltando que nós temos um entendimento minoritário nesse colegiado, nós trouxemos voto pelo não conhecimento do recurso, pela sua intempestividade, tá? Nós consideramos que a gestora foi notificada do acórdão pessoalmente por AR no dia 4 de agosto de 2020 e que o recurso de reconsideração foi interposto de modo intempestivo no dia 14 de setembro de 2020, de modo que, por não preencher um dos requisitos objetivos de admissibilidade destacados, nós estamos trazendo voto no sentido de não reconhecer do recurso de reconsideração, em que pese todos os argumentos de mérito trazidos pela gestora e ressaltando também a possibilidade da mesma interpor recurso no prazo, recurso de revisão ou recurso de rescisão em prazo previsto no regimento interno. É como eu estou votando, senhor presidente. Ok. Em discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheiro Alberto. Rodrigo, nesse caso, Vossa Excelência não optou por utilizar a fungibilidade para o recurso de revisão, não é isso? Não entendi. Porque ele extrapolou o prazo para o recurso de reconsideração, mas estaria dentro do recurso de revisão. Aí eu digo assim, por qual foi o motivo que Vossa Excelência não se utilizou do princípio da fungibilidade para receber como de revisão, por exemplo? Normalmente a gente admite um recurso como outro quando há um equívoco, né, na interposição de recurso. Ele entra com o recurso de revisão quando seria o caso de recurso de reconsideração. Nesse caso ele entrou com o recurso correto, que é o recurso de reconsideração, somente fora do prazo, né? Por razão pela qual nós entendemos e o nosso gabinete, com relação a esse tipo de prazo e a forma de interposição, a gente costuma ser um pouco mais rigoroso do que realmente o colegiado, né? Então, razão pela qual nós não conhecemos. Obrigado. Então, continua a discussão. Conselheiro Fernando. Gostaria de pedir, Vossa Excelência, que venha de uma reconsideração, porque eu devia ter manifestado ainda na discussão, mas se Vossa Excelência permitir, Claro. eu gostaria de argumentar o seguinte: nós temos usado aqui no tribunal de forma muito objetiva a questão, principalmente, como foi levantada, da pretensão positiva. E me parece que há uma arguição de que ele teria sido alcançado pela prescrição. Sim. Eu vi essa argumentação, inclusive, na leitura da manifestação do Ministério Público. Ministério Público. Se isso for, eu não estou com o processo, mas o conselheiro relator pode afirmar isso, se isso for o caso, senhor presidente, eu já me manifesto, inclusive, acatando a situação de prescrição, da pretensão punitiva, que é uma questão objetiva que o tribunal tem se pautado nesse sentido. Portanto, com todas as venhas ao conselheiro, que inclusive Vossa Excelência fala que é um pouco mais rigoroso com relação a essa questão do rito processual. Mas eu acho que nós estamos, nesse caso, senhor presidente, economizando tempo do nosso trabalho, inclusive os recursos que podem eventualmente serem interpostos. Então, nós poderíamos, como utilizou o termo, o novo conselheiro substituto, doutor Alberto, a questão da fugibilidade, para que a gente possa adotar, e eu entendo, senhor presidente, com todas as venhas, a posição do conselheiro Rodrigo, que o processo teria sido alcançado pela pretensão punitiva e nos daria economicidade de tempo e de questão de trabalho, retrabalho nessa Corte de Contas. Então, eu voto pela prescrição da pretensão punitiva.
Doutora Estela, quero dar uma palavrinha aqui. Eu queria fazer uma colocação só porque para esclarecer a manifestação do Ministério Público. Em alguns processos do FUNCONTAS, nós temos observado esse parecer da 5ª Procuradoria de Contas, que é um parecer padrão para os processos FUNCONTAS, né? Então, o que é colocado é que são muitos processos FUNCONTAS, grande parte deles atingidos pela prescrição, e o procurador responsável entende que, nesses casos, não haveria interesse público para a atuação do órgão ministerial. Então, a manifestação do Ministério Público, ele não aprecia os marcos temporais do processo e ele não verifica a ocorrência de prescrição no caso concreto. Ele traz a grande incidência de prescrição nesses processos como mais uma causa para justificar a não atuação, certo? Mas não há uma análise do caso concreto de marcos temporais e causas interruptivas, suspensivas, não há. Então, a manifestação do Ministério Público, nesse caso, é apenas dizendo que não enxerga interesse público que justifique analisar o processo. Então, não houve esse indicativo de que, no caso concreto, teria havido a prescrição. Conselheiro Rodrigo. Talvez ajude a... Então, gostaria de solicitar... Só um esclarecimento, conselheiro Fernando, talvez ajude no julgamento do mérito do processo. Eu não fiz uma análise mais aprofundada do mérito recursal desse processo, todavia, com relação à prescrição, né? Todavia, é fácil de constatar que, de fato, ela não era a gestora legitimada para encaminhar a documentação, né? É fácil de identificar um processo simples, e, de fato, ela não era legitimada. O FUNCONTAS aplicou uma multa a uma gestora que só assumiu a prefeitura 2 meses depois. Então, talvez possa ajudar no julgamento desse colegiado. Tá? Na minha divergência com o conselheiro, seria apenas pelo arquivamento da multa, não entrando no mérito da questão da prescrição, mas apenas porque nós estaríamos multando um conselheiro um gestor que não era obrigado, não era o responsável. Não era o responsável. Portanto, pelo arquivamento, por essas razões. Okay. Em votação, então, conselheiro Alberto. Eu acompanho o voto divergente do conselheiro Toledo. Conselheira Rosa. Da mesma forma, presidente, eu vou acompanhar a divergência suscitada pelo conselheiro Fernando Toledo. Conselheira Maria Cleide. Também, presidente, acompanho a divergência do conselheiro Fernando. Então, aprovada a divergência levantada pelo conselheiro Fernando do processo relatado pelo conselheiro Rodrigo 10.170, 2014. Continua com a palavra, conselheiro. Vai para o conselheiro Fernando. Recurso de reconsideração interposto pelo senhor Remy Vasconcelos Calheiros, é o processo TC 18.125/2011. Recurso interposto em face do acórdão 592/2018, que veio a ser publicado no Diário Oficial do dia 15/4/2018, e que determinou a aplicação de multa em virtude do descumprimento do calendário de obrigações instituído pela Resolução Normativa número 02/2003. Presidente, eu vou fazer uma leitura simples, né, um pedido ao Ministério Público de Contas para já entrar no mérito. Nesse caso daqui houve a tempestividade, o recurso foi tempestivo. Também é uma situação em que o nosso gabinete possui um entendimento minoritário, dessa feita com relação ao prazo prescricional, marco interruptivo. Nós não consideramos a abertura do processo como causa
interruptiva da prescrição, nós aplicamos multa ao gestor, ele recorre, levantando a tese da prescrição, e nós mantemos a decisão com base nesse entendimento nosso, que é um entendimento que é minoritário na Corte, né? Então, a razão pela qual eu estou trazendo voto no sentido de manutenção pegando provimento ao recurso de reconsideração. Doutora Estela. O parecer do Ministério Público é no sentido de reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que foi verificada a paralisação do processo durante o período de dezembro de 2011 a abril de 2015, sem qualquer despacho ou movimentação. Então, em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, mantendo a posição coerente também do nosso gabinete com relação a isso, nós acompanhamos o entendimento dos marcos temporais do Ministério Público e votamos pela prescrição. Ok, então, em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o voto do conselheiro Toledo. Conselheira Rosa. Da mesma forma, presidente, acompanho o conselheiro Fernando Toledo. Conselheira Maria Cleide. Com o mesmo o entendimento anteriormente e acompanhando a prescrição, presidente. Então, vencedor a divergência, o processo passa para o conselheiro Fernando para ele emitir o voto. Fechado. Sem pauta mais. Então, pela ordem, conselheiro. Agora, conselheira Maria Cleide, tem pauta para hoje? Não, presidente, não tenho pauta. Então, conselheiro Alberto. Para relatar, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público e todos que nos assistem. Venho relatar o processo de número 15188 de 2014. A unidade responsável é o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto do município de Viçosa. O responsável é o senhor José de Alcântara Moura, gestor no exercício de 2014. Trata-se do processo chamado Funcontas e um recurso de reconsideração. Trata-se dos autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José de Alcântara Moura Barbosa, gestor do SAI, exercício de 2014, devido à inobservância do prazo legal para envio da primeira remessa do SICAP 2014, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, descumprida a resolução normativa de número 2 de 2010, que instituiu e regulamenta o SICAP. Em razão do não envio da primeira remessa do SICAP 2014, em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado por meio do ofício 2287/2014, Funcontas, constante se observa do AR, datado de 20 de janeiro de 2015, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. O gestor apresentou defesa, aí no processo anexo, né, que o tribunal até então faria isso, o processo de número 862/2015, requerendo que a infração cometida fosse dispensada a aplicação de multa, que o relator, ao analisar o caso, considerasse os fatos relatados e sua justificativa, devendo o processo ser arquivado, uma vez que, apesar do atraso, a documentação for encaminhada ao TCE. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 383/2018, terceiro Procurador de Contas, datado de 21 de fevereiro de 2018 e publicado no Diário Oficial Eletrônico em 5 de março de 2018, da lavra do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, concluiu pelo não acolhimento da defesa e aplicação da multa. Em 4 de setembro de 2019, a segunda Câmara desta Corte de Contas acolheu o voto do relator, o conselheiro do Instituto Alberto Abreu, exarando o acordo de número 2841 de 2019, datado de 4 de setembro de 2019 e publicado no Diário Oficial Eletrônico em 5 de setembro de 2019, no sentido da aplicação da multa ao respectivo gestor, de sem o P-falso. Em 9 de setembro de 2020, o gestor foi notificado por meio do ofício do número 499/2020 de Funcontas, constante se observa no AR, para proceder com o recolhimento da respectiva multa. Em 17 de setembro de 2020, o gestor apresentou recurso de reconsideração
no qual alega, em síntese, que o processo ficou sem qualquer movimentação por mais de 3 anos e de tal forma acabou por culminar a prescrição de pressão estatal, no caso a prescrição intercorrente, conforme Lei Federal 9873 de 99 e jurisprudência sobre o tema. O Ministério, em 12 de novembro de 21, o Ministério Público de Contas exarou o parecer 2858 de 2021, da lavra do procurador Dr. Ricardo Schneider Rodrigues, em que conclui: do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo não acolhimento do recurso, mantendo em todos os seus termos o acordo vergastado. O processo retornou ao gabinete do conselheiro relator em 25 de novembro de 2021, conforme despacho de encaminhamento do Ministério Público de Contas. Ao relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Doutora Estela. Bem, o parecer 2858/2021, né, de lavra do procurador Ricardo Schneider. Através dele foi externado o entendimento de que não ocorreu a prescrição, né, de acordo com o que ficou registrado no parecer. Os fatos teriam ocorrido em janeiro e fevereiro de 2014, o procedimento foi deflagrado em novembro de 2014, a citação ocorrida em janeiro de 2015. O parecer conclusivo do MP ocorreu em 21 de fevereiro de 2018 e o acórdão foi lavrado em setembro de 2019. Então, ele não teria verificado a ocorrência da prescrição de acordo com esses marcos. E ainda foi levantada a prescrição da pretensão executória da execução e, como o acórdão foi lavrado em setembro de 2019, esta também não teria ocorrido. Então, eu ratifico os termos do parecer da primeira procuradoria, da 6ª Procuradoria de Contas, né? Nós atuamos em substituição na 6ª nesses processos, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Roberto. Como são processos simples, o recurso ele foi impetrado não, ele foi admitido e com todos os seus termos, né, ele foi tempestivo e eu me permito discordar. É apenas uma questão, acho, de conta da conta, né, do parecer aí do Ministério Público, porque ele foi citado para a defesa em 20 de janeiro de 2015, defendeu-se no dia 28 de janeiro de 2015 e o parecer do Ministério Público foi em 5 de março de 2018. Então, desses marcos temporais, né, se passaram mais de 3 anos, de forma que teria fulminado assim pela prescrição intercorrente. E por esse motivo, né, eu proponho a Vossas Excelências que Vossas Excelências decidam por conhecer do pedido de reconsideração, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, dar provimento ao recurso de reconsideração apresentado pelo senhor José de Alcântara Moura, né, declarar a nulidade do acórdão de número 841 de 2019, relativo ao processo 15.188 de 2017, em decorrência da prescrição intercorrente ter fulminado, né, os seus efeitos, julgar a extinção do processo de número 15.188 de 2014, com análise de mérito, né, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, encaminhar o FUNCONTAS para o cumprimento do artigo 3º da Resolução Normativa 3 de 2019, dar ciência ao interessado, senhor José de Alcântara Moura, e a publicidade para os fins de direito, caso Vossas Excelências acatem essa proposta de decisão. É como eu proponho a decisão, senhor presidente. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Conselheira Rosa. Presidente, eu vou pedir vista do processo, porque para mim não ficou muito claro os marcos temporais. Eu gostaria de fazer essa conferência. Então, pedido de vista para a conselheira Rosa e Alberto continua com a palavra. Senhor presidente, é apenas esse processo que eu tinha para a pauta de hoje. Então, pela ordem, conselheiro Sérgio. Sem processo, senhor presidente. Conselheira Raquel.
Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Senhor presidente, eu tenho 2 processos pautados para a sessão de hoje, mas de antemão já gostaria de retirar de pauta um deles, que é o TC 7467 de 2016. Ok. E passo a relatar agora o outro, que é o TC 13.564 de 2015, que trata de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Carlos Augusto Lima de Almeida, em face do acórdão 10.026 de 2018, que registrou aplicação de multa ao gestor do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar a este Tribunal de Contas da terceira remessa do SICAP de 2015, descumprindo assim o que determina a Instrução Normativa número 2 de 2010. Submetido o processo ao plenário deste Tribunal de Contas, na sessão do dia 12 de junho de 2018, decidiu-se em acórdão de número 1026 de 2018, pela aplicação de multa de 100 FAUs ao gestor. Foi expedido o ofício 966 de 2020 FUNCONTRAS, datado de 15 de setembro de 2020, sendo o gestor cientificado da decisão em 6 de outubro de 2020. O gestor apresentou pedido de reconsideração tempestivamente em 21 de outubro de 2020, alegando que o intervalo entre a data da obrigação de envio da documentação obrigatória e a ciência da aplicação da multa pelo gestor ultrapassa o prazo de 5 anos, pelo que requereu a declaração da prescrição com o consequente arquivamento do feito. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer 3380 de 2022, no qual opinou pelo não acolhimento do pedido de reconsideração e manutenção da penalidade aplicada. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. O parecer do Ministério Público é no sentido de conhecer e não prover o recurso, uma vez que não se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal, devendo ser mantida a sanção aplicada. Conselheira Raquel. Também, no sentido da celeridade, senhor presidente, ser bem objetiva, eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, considerando que, entre as datas que ele indicou como sendo a primeira e a última e transcorridos 5 anos, houveram outros prazos marcos interruptivos, que não deixou que o processo prescrevesse. Então, não houve nem a prescrição quinquenal alegada e também não houve prescrição intercorrente, de forma que eu trago decisão no sentido de conhecer o recurso e negar provimento. Esse é o... Em discussão, processo relatado pela conselheira Raquel. Em votação, conselheira Rosa. Com a relatora, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanhar a proposta de voto Conselheiro Fernando. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhor presidente. Senhor Rodrigo. Também. Aprovado. Continua. O outro processo, a Celeste tirou de pauta. Recolheu o voto do conselheiro. Roberto. Mas eu Desculpe. também acompanho a relatora. Tá. Para a gente diminuir a confusão, eu pedi para, na próxima sessão, como a gente está voltando, aí você vai, o Alberto, como está substituindo a vaga do conselheiro, aí passar para ali, viu? Aí e o Sérgio passa para cá, porque também estamos voltando, eu estou perdido, o nosso amigo do som ali está perdido também, estamos ajustando a casa que está, estamos em retorno, né? Eu queria só aproveitar de facultar a palavra. Nós tivemos na AMA ontem e da mudança do SICAP, a ferramenta que está se atualizando, foi dada as instruções lá para os contadores e os controladores e, obviamente, também para os prefeitos. Mas foi muito solicitado que a gente desse uma prioridade aos processos de consulta. Cada gabinete que tiver, as diretorias, priorize esses processos, que atrapalham muito a vida dele, passa para ter uma insegurança jurídica daquilo que eles precisam fazer, ele tem que definir alguma coisa. E essa definição a gente trazendo, eu estou pedindo encarecidamente que Vossa Excelência procure dos gabinetes, eu estou aqui, vou enfatizar com os diretores, a mesma coisa nas diretorias e liberar, se tiver alguma coisa lá pendente, trazer esses processos. E obviamente, também, a gente estendendo um pouco, a gente pegar também esses processos, nossos processos de vista, que tem consultas com vistas, né? E essas vistas, dessa consulta, ela também faz parte de consulta e estamos também precisando dar uma agilizada nisso. Então, essa solicitação, a pedido do presidente e dos prefeitos,
que estiveram naquele momento ontem lá, para que a gente possa ajudá-los na gestão das dúvidas que eles estão precisando esclarecer. Então, fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Estela, do Ministério Público. Conselheiro Alberto. Presidente. Sérgio. Senhor presidente, só endossando o que Vossa Excelência acabou de falar, só para lembrar que no marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, os processos de consulta, eles têm a sua pontuação máxima quando se considera eles instruídos e trazidos para julgamento no prazo de 30 dias. Então, esse prazo de 30 dias é o prazo que adotado pelo marco de medição como razoável para apreciação desses tipos de processos. Só como um complemento. Não, que Vossa Excelência importante. Esse marco é importante que a gente, na hora que houver alguma dúvida, que pediu a vista, que também veja esse prazo como um prazo razoável para a gente tirar essas dúvidas. Alberto. É só que eu perdi um momento no inicial, né, em relação ao Dia da Mulher, né? E eu, em particular, eu tenho 3 filhas, né? Sou rodeado de mulheres e é uma maravilha, né? Que as mulheres dão, como diz um amigo meu, elas dão cor ao mundo. Se fosse só homem, o mundo seria cinzento, feito esse terno aqui, né? E elas dão esse colorido, esse toque. Veja aqui no tribunal que ainda tem lá na frente, né, no jardim, as orquídeas que a conselheira Rosa colocou. E faz uma diferença, né, aos olhos de quem, logicamente, queira ver, né? Porque esse toque feminino torna a vida mais suave, mais gostosa, né? E parabéns é pouco às mulheres. Eu sou abençoado por ter 3 filhas. Só isso, senhor presidente. Você tá danado. Você quer uma habeas corpus grande hoje, hein? Você tá... O negócio dele hoje estava... Ele... Mas, obviamente, que a gente já se produziu no início, né? Mas é verdade, as palavras que a gente está colocando. Lá em casa, olha, além de ter 2, tem as minhas filhas, até os cachorros são cachorro. Aí tudo lá, já não tem nada. Lá, aliás, não mandava, nem mando e continuo não mandando. Elas sempre mandam. Gente, a conselheira Raquel. Eu também, assim como o doutor Alberto, eu perdi o bonde no começo, o senhor foi muito rápido. E eu queria agradecer as palavras, né, naquilo que me cabe, e também desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres aqui do tribunal. Nós estamos aqui apenas representando, mas as salas e os corredores estão cheios de mulheres que também nos bem representam. Né? Então, quero deixar aqui também minhas felicitações a elas. Verdade. Bem, conselheira Rosa. Então, presidente, da mesma forma que a conselheira Raquel externou os agradecimentos pelas palavras a nós, mulheres, dirigidas pelos colegas, eu também quero agradecer as palavras sempre gentis, tratamento sempre muito atencioso que nos é dirigido pelos colegas, e também parabenizar e felicitar todas as mulheres que desempenham aqui no tribunal a sua função profissional, e certamente com um empenho muito grande, porque para todas as mulheres há sempre uma acumulação de compromissos, de atividades, porque o de ser dona de casa, do estar à frente dos trabalhos de casa, nunca se exclui quando uma mulher assume o trabalho fora de casa, independente dele ser de uma escala menos, de uma forma menos significativa, menos que tome mais o seu tempo, ou daquelas que têm praticamente seu tempo inteiro dedicado a uma função fora de casa, uma profissão que requer dela um empenho além de estar em casa, porque esse nunca vai ser excluído. Na verdade, ele toma um tempo precioso, e que sem ele, certamente, como coloca
muito bem o doutor Alberto, não teria o mesmo colorido, onde quer que seja. Então, parabéns a todas nós, mulheres. E muito obrigada às palavras dos colegas. Maricleide. Presidente, conselheiros, conselheiras, eu também cheguei um pouquinho atrasada, mas ouvi do meu gabinete e quero agradecer o carinho de todos, estender também às nossas servidoras, mulheres aqui do nosso tribunal, que são elas também que nos dão muita força aqui no nosso dia a dia. Então, parabéns a todas nós e que esse dia se repita sempre, que fosse todos os dias, né? O Dia das Mulheres. Mas muito obrigada a todos. Senhor presidente. Senhora Estela. Eu também gostaria de rapidamente registrar minha homenagem a todas as mulheres, em especial as servidoras do tribunal, as prestadoras de serviço do tribunal, né? Essas pessoas que todos os dias a gente se encontra, a gente cria vínculos e que são tão importantes para a gente, tanto no convívio mesmo, como no próprio trabalho, né? Eu não sei como seria o Ministério Público sem as nossas mulheres, né? Que elas são de uma contribuição imensurável. Então, eu queria deixar minha homenagem a todas as mulheres do tribunal, em especial às mulheres do Ministério Público de Contas. Senhor presidente. Olha, Presidente. doutor, Também gostaria de parabenizar e homenagear todas as mulheres na pessoa da conselheira Cleide, da conselheira Rosa, da conselheira substituta Ana Raquel, da doutora Estela, né? Homenagear e dizer que realmente o mundo sem as mulheres é um mundo mais chato, mais cinza, como falou o conselheiro Alberto, né? Um mundo menos leve, né? E graças a vocês a gente pode desfrutar além de toda a competência, toda a forma particular de exercer as suas funções, a gente pode ter um mundo mais gentil, digamos assim. Então, são essas as palavras, senhor presidente. Ok, é isso aí. Senhor presidente, Sérgio. gostaria também de trazer a minha homenagem a todas as mulheres e me associar às palavras de todos os membros dessa Corte de Contas, desejar a todas as mulheres, pela passagem do Dia Internacional delas, os meus parabéns. Depois da palavra de todos, eu só queria enfatizar para as servidoras, principalmente, que este pleno, com relação a todas as palavras foram ditas, mas foram homenageadas hoje, através de decisão do nosso pleno, ou seja, a representação do pleno, que todas as funcionárias, jovens aprendizes, estagiários, todas elas, tivesse pela impossibilidade de todos, a gente encontrar as pessoas dentro do tribunal, foi distribuída essa rosa. Essa rosa é a simbologia das palavras que foram ditas aqui pelo nosso pleno e a representatividade daquela rosa que foi dada na entrada hoje. A gente manteve, inclusive, a entrada pela garagem hoje, por dois motivos. Um, ainda está terminando ali aquela poeira que está entrando dali na parte central, mas o fundamental hoje é que a gente tivesse uma concentração e essas rosas representando o pleno, todos nós, as servidoras do tribunal. Tá? Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental. Desculpe, conselheira Rosa, não ouvi. Eu gostaria de falar para os componentes da primeira Câmara que me foi solicitado pelo conselheiro Anselmo presidir a sessão em virtude de ele não poder estar aqui presente por motivo superior. E eu gostaria de saber se daqui a 10, 15 minutos podemos retornar para fazermos a sessão.